teu sangue. O teu amor me libertou da escuridão, Jesus. O teu amor que desfaz todo medo. O teu perdão é maior que os meus erros. Tu és a graça, em ti descanso, meu Senhor Jesus. Permaneço em tua presença. Porque o Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Senhor, nós em nome do Senhor Jesus, neste momento que a Tua palavra será ministrada, Senhor, eu quero pedir, Senhor Deus, que a manifestação sobrenatural do Teu Espírito, Senhor, seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a minha vida, Senhor, para que somente aquilo que o Senhor deseja, Senhor, seja dito neste lugar, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero agora neste momento tomar autoridade, Senhor Deus, sobre todo espírito maligno, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ordenar que todo espírito de distração, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, que venha roubar a palavra, eu amarro agora no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu declaro, Senhor Deus, os meus irmãos livres para ouvir a Tua palavra, Senhor, livres para receber a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta o Teu poder neste lugar. Senhor, manifesta o Teu poder, Senhor. Nós clamamos, Senhor, nós desejamos a Tua presença, Senhor. Nós desejamos, Senhor Deus, que o Senhor se manifeste neste lugar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem se assentar, amém?
Essa é uma noite onde nós vamos manifestar aquilo que nós cremos no nosso coração. Nós cremos em um Deus vivo e poderoso. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é a mesma ontem, hoje, eternamente, ela não muda. E o poder da palavra de Deus é o mesmo que tinha no tempo de Abraão, no tempo de Jesus. Ela se manifesta ainda. A Bíblia ela é viva, ela diz que ela é espírito e vida. Então ela é algo vivo. E nós cremos nessa palavra. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas 7, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Diz assim: E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso de Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Essa passagem fala quando Jesus entra em Cafarnaum, um centurião romano envia os anciãos da sinagoga até Jesus. Ele tinha um servo, que devia ser alguém que ele gostasse muito. Alguns estudos dizem que essa palavra servo era como filho, né? Era alguém que ele estimava muito, alguém que ele amava. E essa pessoa estava enferma. Se nós pensarmos que hoje em dia nós temos pessoas que morrem de dengue, né? Ainda. Naquele tempo, aquela região era uma região pantanosa, tinham muitos insetos, é uma região muito quente. E muitas pessoas eram acometidas de febre. Não tinham medicamentos, né? E as pessoas morriam de febre, porque eram infecções causadas por vetores e elas morriam. E esse servo estava muito enfermo. E esse centurião estava muito preocupado. E ele mandou pessoas irem falar com Jesus. Ele mesmo já tinha ouvido falar de Jesus. Lá em Cafarnaum, ele tinha ouvido falar que Jesus havia curado o filho de um servo, de um empregado do rei Herodes. Esse homem morava em Caná da Galileia, tinha ouvido falar que Jesus tinha feito um milagre. E ele foi até Cafarnaum, quando ele ficou sabendo que Jesus estava lá. E era uma viagem longa, né? Imagina, num cavalo 60 quilômetros, é bastante coisa. E ele foi até Jesus, esse homem. E ele falou: meu filho está muito enfermo. E o meu filho está doente. E Jesus fala para ele: você pode voltar para sua casa que o seu filho vai estar são. Ele vai estar curado. Isso está lá em João 4,50. E o que aconteceu? Esse homem havia ouvido falar de Jesus. Ele ouvia. E o que acontece quando nós ouvimos falar daquilo que Deus tem feito? Dos milagres, dos prodígios do Senhor. Isso cresce em nós fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eles tinham ouvido aquilo que Jesus tinha feito. Milagres. Quando João Batista estava preso, ele manda os seus discípulos irem até Jesus. Ele já tinha batizado Jesus no Rio Jordão. E ele manda perguntar assim para Jesus: perguntem para ele se ele é aquele que eu estou esperando ou eu tenho que esperar outro. E Jesus manda responder para ele: vai lá e fala para ele o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os aleijados andam. E João se alegrou com isso. Jesus
Aonde Jesus entra, tudo é diferente. Jesus manifestava, onde ele entrava, haviam grandes transformações. O que é um cego de nascença enxergar? Eu já sinto dificuldade de usar esse óculos, né? Chega uma hora que o olho fica gasto, a gente precisa de óculos para enxergar. Mas um cego de nascença, um surdo, um aleijado, essas pessoas viviam à margem da sociedade. A mulher com fluxo de sangue, ela gastou tudo que ela tinha, ela não tinha mais nada. E ela vai e ela toca em Jesus. E ele fala, de mim saiu virtude. Ela não pediu nada para Jesus. Dentro do coração dela, ela alimentou fé de tudo que ela tinha ouvido que Jesus tinha feito. E dentro dela, ela colocou, se eu somente encostar nele, não preciso nem pedir oração para ele, eu nem preciso pedir para ele entrar na minha casa, eu nem preciso pedir para ele me ungir, não preciso nada disso. Se eu só encostar nele, eu vou ser curada. Irmãos, isso é fé. O que a Bíblia diz que é fé? Em Hebreus 11 diz assim, que a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. Você produz dentro do seu espírito fé. Você gera dentro de você uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. Você crê. Você lê a Bíblia e você, nossa, olha o que o Senhor fez. Olha os milagres que o Senhor fez. Gera em você fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E aquele homem, aquele centurião, ele era um homem que era do exército romano. Ele era alguém que tinha soldados ao seu serviço, né? Centurião diz que ele tinha pelotões de 100 soldados, né? E eles tinham um entendimento. Ele chega para Jesus, ele manda falar para os anciãos. Eles chegam e falam, olha, esse homem ele é muito bom. Olha, você precisa ir lá atender esse homem. Ele construiu a nossa sinagoga. E Jesus fala, tá bom. Né? Se a gente pensar que Jesus não era alguém que não tinha compromissos, né? Jesus tinha muitas pessoas atrás dele. E Jesus aceita e vai. Só que no meio do caminho, os amigos desse homem chegam para ele e falam, olha, ele mandou pedir para você que você não precise ir lá na casa dele. Ele não é digno que você entre lá. Ele não se sentia digno de receber Jesus. Ele sabia quem Jesus era. Ele não era judeu. Mas ele sabia que Jesus era Deus. E ele não se sentia digno de ter Jesus dentro da sua própria casa. E ele fala, olha, fala para ele, que se ele falar uma palavra só, o meu servo vai ser curado. Eu sou homem de autoridade. Eu tenho pessoas ao meu serviço. E se eu mandar eles fazerem, eles vão fazer. Ele estava dizendo, Jesus, eu sei que você tem autoridade. Eu sei quem você é. Eu sei que você tem autoridade sobre a enfermidade. Eu sei que você tem autoridade sobre os espíritos imundos. Eu sei que o mundo espiritual está sujeito a você. Eu sei quem você é. Se você falar uma palavra, assim como eu que sou homem, eu tenho autoridade, quando eu mando os meus funcionários, os meus servos fazerem alguma coisa, eles obedecem. Eu sei que se o Senhor falar, ele vai ser curado. Porque o Senhor é poderoso. Só entende a autoridade quem se sujeita à autoridade. A Bíblia, ele é um livro de princípios. De Gênesis a Apocalipse. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Todo o Velho Testamento fala do plano perfeito de Deus para a redenção do homem. Mas a Bíblia trata de princípios. Não é? Princípios, obediência, honra, princípios de autoridade. A Bíblia é um livro de princípios. Não é porque nós estamos na graça que o Velho Testamento é inutilizado. Não. A lei, ela foi suplantada pela graça. Mas Jesus não disse que não era para nós obedecermos os princípios da palavra de Deus. A autoridade. Esse era um homem que conhecia a autoridade. Nós precisamos reconhecer a autoridade. Muitas vezes nós temos muita dificuldade, nós somos ocidentais, né? Nós não reconhecemos muito bem a autoridade. Nós temos um probleminha com a autoridade. Mas os orientais, eles são diferentes, não só os japoneses, né? Não é oriental, não é só japonês, não, irmãos. Todo o Oriente Médio, os judeus, os árabes, né?
são orientais, eles são do Oriente. Eles entendem um princípio de autoridade. Honrar pai e mãe, honrar os mais velhos. Os mais velhos têm um lugar de preferência à mesa. Por quê? São os anciãos. Princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Quando esse homem falou para Jesus, Jesus, eu sei que você tem autoridade. Você não precisa nem entrar na minha casa, você não precisa vir aqui. Mas se você falar uma palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus ficou admirado com aquele homem. Ele ficou admirado com o que aquele homem falou. Ele vira e fala, nem em Israel eu vi uma fé igual desse homem. Alguém que crê dessa maneira, que entendeu esse princípio dessa maneira, que entendeu quem Deus é. Entender, receber a palavra de Deus. O dicionário diz assim, que fé é adesão de forma incondicional a uma hipótese que uma pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. No dicionário bíblico diz assim, que a fé é como uma simples, mas profunda confiança naquele que de tal modo falou e viveu na luz, que instintivamente os seus verdadeiros adoradores obedecem à sua vontade, estando mesmo às escuras. Quantas vezes, irmãos, eu não sei vocês, mas desde que eu me converti, e já faz um tempinho já, quantas dificuldades de você olhar e você não enxergar solução. Você não vê, mas você sabe que Deus não perdeu o controle. E que Ele vai manifestar a glória dEle. Eu gostaria de contar um testemunho que, particular meu, eu sei que muitos aqui têm testemunhos para contar de milagres. Alguns anos atrás, eu já estava morando em Maringá, meus pais estavam em Curitiba, minha mãe foi fazer uma cirurgia de esterectomia, foi tirar o útero. A princípio, até não é nada assim muito, grave. E na noite anterior à cirurgia, ela teve um sonho. E ela viu um caixão. Só que ela não contou para a gente. E ela foi para a cirurgia. Quando ela voltou da cirurgia, ela reclamava de muita dor. E a minha mãe não tem uma filha farmacêutica, ela tem duas. Tá bom. Mas, irmãos, nós não conseguimos enxergar nada. Nem perceber o que estava acontecendo. Ela teve alta. E no outro dia, no domingo à tarde, nós voltamos com ela para o hospital. Ela, durante a noite, ela com muita dor, a minha irmã pegou um óleo, vamos orar, meu pai não é cristão, mas... E ungimos a minha mãe. E a minha irmã, levada pelo Espírito Santo, orou assim, Senhor, guarda os rins da minha mãe. E ungimos a minha mãe, e no outro dia, ela começou a acumular CO2 embaixo da pele. Eu nunca tinha visto aquilo. Já tinha visto coisas horríveis, mas aquilo eu nunca tinha visto. Nós levamos ela para o hospital, os médicos não sabiam o que ela tinha. Irmãos, que coisa endemoniada que foi aquilo. Chamaram um médico, nada. Chamaram um intervencionista, nada. Um cirurgião gástrico, nada. Até que chamaram um médico, e a minha mãe com muita dor. Na terça-feira, quando a minha mãe estava internada ainda, antes desse médico chegar, na terça à tarde, a minha irmã me liga e falou assim, Paula, a mãe, ela estava brigada com o marido da minha tia, que é irmão do meu pai, por sinal. E a mãe pediu perdão, eles se acertaram. Eu estava na rua, eu tinha saído comprar alguma coisa. Eu subi correndo na rua, falei, Senhor, por favor, não leva a minha mãe, não leva a minha mãe, não leva a minha mãe. Senhor, não leva. Cheguei no hospital, esse médico chegou, um pneumologista de UTI, e ele falou, não é pulmão. Transferiram ela direto para a UTI do Santa Cruz. Na quarta-feira de manhã, eu fui ajudar minha mãe a trocar roupa, ela já estava necrosando assim dos lados. Aí eu me apavorei, falei, opa. E ela foi para o centro cirúrgico. E eu fiquei esperando, a minha irmã estava na farmácia, nós tínhamos uma farmácia, eu fiquei sozinha no hospital. E eu estava encostada, eu lembro que eu estava encostada num móvel e eu vi o médico vindo. E eu escutei o que ele falou. Eu me segurei, eu falei, a minha mãe vai morrer. Falei, Deus, não leva a minha mãe. Ela teve uma perfuração do intestino, ficou 3 dias com esse intestino perfurado. Ela estava num quadro de sepse. Falei, Deus, não leva a minha mãe. E ela estava com uma bolsinha de colostomia.
Eu falei, agora, 3 dias, com aquele intestino perfurado, né? Eu falei, Senhor, e meu irmão chegou, e nós fomos para a farmácia, nós 3, não podia ficar lá, estava na UTI, e nós nos reunimos, os 3 irmãos, e fomos orar. Eu nunca chorei tanto na minha vida, aquela palavra que fala que, como que um rio, eu nunca chorei tanto, eu só sabia pedir, Senhor, por favor, eu preciso de um milagre. Por favor, Senhor, cura minha mãe. E nós oramos. E eu creio, irmãos, na oração da igreja. Eu creio no poder da oração. Eu não sei quantas igrejas oraram pela minha mãe. Eu acho que Curitiba inteira orou pela minha mãe. Porque a minha tia ligou para todas as igrejas que nós conhecíamos. E nós conhecíamos muitas igrejas. Muitos irmãos. A diversidade do corpo de Cristo. Muitos irmãos. Assembleia Presbiteriana, Batista, a ABA, Metodista, umas igrejas que eu nem sei o nome da denominação, nem sei, oraram. E na sexta-feira, nós fizemos uma vigília na casa dos meus tios, com um pastor da nossa igreja, da igreja do nosso tempo, da igreja metodista, e ele teve uma visão de um espírito de morte sobre o hospital. E ela precisava melhorar naquele dia, 72 horas após a cirurgia. E nós oramos, e saímos de lá, fomos para outra vigília, numa outra igreja, eu não sei nem o nome da denominação, eu falo que é a igreja do turbante, não sei. E naquela igreja, nós estávamos lá orando, e ainda não tínhamos uma palavra. E veio a mulher do pastor, ela falou para mim e para minha irmã, Deus mandou falar uma coisa para vocês, que Ele não vai levar a mão de vocês por amor a vocês, pela oração de vocês. Aquele dia, irmãos, eu parei de chorar. Minha mãe ainda estava na UTI. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor falou, ela vai sair da lá. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu sei que milagre é departamento do Senhor. E eu sei que ela vai ser curada. Naquele dia, irmãos, eu voltei a comer. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer algo. Minha mãe ainda foi sair da UTI 3 dias depois. E ainda ficou mais uma semana no hospital internada. O abdômen dela não fechou. Ela ficou com o abdômen aberto, com a bolsa de colostomia. Mas eu falei, Deus, o Senhor disse que ela vai ser curada. Então, vai ser curada. E uma infecção seguida da outra. Falei, não tem problema, Senhor. Eu sei que o Senhor vai curar. O Senhor já falou. Está tudo certo. Nós ficamos 3 meses até a reversão da colostomia. Minha mãe está viva. Já fazem mais de 10 anos. Irmãos, por muito menos as pessoas morrem. Mas por muito menos. Os médicos falavam que ela tinha menos de 30% de chance de sobreviver. E o próprio médico da UTI falou para nós, olha, sua mãe é um milagre. Eu falei, eu sei. Eu sei que a minha mãe é um milagre. Ela conseguiu engordar com bolsa de colostomia. As enfermeiras ficaram abismadas. Deus é Deus de milagre. Ele pode, você pode olhar para a situação da sua vida, seja ela enfermidade, seja ela uma dificuldade financeira, seja ela a dificuldade que for, irmãos. Deus, Ele é poderoso para mudar a situação da sua vida. Deus é poderoso para transformar você. Muitas vezes, eu tenho muitos testemunhos depois que nós nos convertemos. Meu irmão era viciado em drogas, ele não precisou nem ser internado. O dia que ele aceitou Jesus, ele largou tudo. Os professores vinham perguntar para ele, cara, o que aconteceu com você? Porque ele começou a tirar 9, 10. Nem os professores estavam acreditando. Falei, eu aceitei Jesus. Ele levou tanta gente para a igreja, porque eles olhavam para o meu irmão e falavam, nossa, Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Deus, Ele é poderoso. Ele pode mudar a situação da sua vida. Aquele centurião, ele sabia disso. Não tinha dipirona, não tinha S, não tinha antibiótico, não tinha nada naquele tempo. Eles usavam emplastros, paninho para tirar febre. Deus, Ele é poderoso para mudar a situação da sua vida. Para tirar você desse lugar de enfermidade. Aonde Jesus entra, tudo vai ficar diferente. A sua condição. Muitas vezes nós olhamos as situações, as pessoas, as dificuldades, e às vezes nós paramos e falamos, nossa, Deus, nem sei se o Senhor pode fazer. Misericórdia, Deus pode. A tua palavra
declarada. Declara a palavra de Deus sobre a dificuldade. Fala para ela aquilo que a Bíblia diz. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Salmos 34, 4. Diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Irmão, se você está com temor, se você está com tristeza, declara isso sobre a sua tristeza, declara isso sobre a sua dificuldade, busca o Senhor, Ele vai mudar a situação da sua vida. Eu gostaria também que você abrisse em Salmo 91, 9 e 10. Diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Irmãos, você está com uma dificuldade, uma enfermidade, o seu filho está nas drogas, declara a palavra sobre a vida dele. Declara o que a Bíblia diz sobre a dificuldade. Declara a palavra de Deus. Ela é poderosa e eficaz. Creia naquilo que Deus diz a respeito de você. Creia naquilo que Deus diz a respeito do que Ele pode fazer. Creia, abra a palavra de Deus, busca na palavra. Ela tem resposta para a sua dificuldade. A Bíblia tem tudo o que você precisa. Como você deve tratar o seu filho, como você tem que tratar os seus pais. O que você vai fazer no dia da adversidade? O que você precisa fazer para que a sua vida seja transformada? A Bíblia tem resposta para tudo isso. A Bíblia tem resposta. Deus deseja tocar você nessa noite. Deus deseja mudar a sua vida. Irmãos, não existe enfermidade, não existe dificuldade, não existe problema que Deus não possa resolver. Mas você precisa crer. Você precisa declarar a palavra. Irmãos, nós somos uma geração, eu não, né? Eu já sou um pouco mais. Mas essa geração é uma geração micro-ondas. Eles querem tudo agora. Lá em 1 Reis conta a história de um homem muito poderoso, um capitão, um homem, era o segundo no governo do reino. Naamã, ele era leproso. A lepra era uma maldição. A pessoa era separada. Ele tinha que ficar vestido porque ele cheirava mal. Existem alguns tipos de lepra. Aquela provavelmente era uma lepra que causava mutilação no corpo. Feridas. Ele cheirava mal. Mas ele era muito importante para o reino. A empregada dele, a escrava que ele tinha, era uma menina. Que foi levada escrava de Jerusalém. E ela trabalhava para a mulher desse homem. E ela falou assim, olha, lá em Israel tem um profeta. E ele pode curar o meu Senhor. Ela podia dizer assim, eu vou falar nada, eu quero mais que ele morra. Estou escrava aqui nessa casa. Não é, irmãos? Vou dizer que só eu sou humana e penso isso. Não é? Não. Mas qual foi o testemunho que ela deu? Lá da onde eu vim, tem um profeta, tem um homem de Deus. E se o meu Senhor for até lá, ele vai ser curado. Por que ela falou isso? Porque ela já tinha visto, ela já tinha ouvido falar de Eliseu. E ela cria no Deus dos seus pais. Ela sabia quem Deus era. Por isso que ela falou isso. Quando Naamã chegou diante de Eliseu, Eliseu nem recebeu Naamã. Mandou Geazi falar com ele. Olha que desaforo. Ele nem saiu para falar com o homem. Fala para ele se banhar 7 vezes no Jordão e ele vai ser curado. Ele mandou recado. Ele tinha levado ouro, prata, vestimentos, presentes para Eliseu. Eliseu falou, não quero nada disso não. Fala para ele, vai lá e se banha 7 vezes no Jordão, ele vai ser curado. O que Naamã pensou? Esse cara está brincando comigo. Eu vou me banhar lá no rio da minha terra, que é muito mais bonito que esse Jordão sujo. Ele nem se dignou a vir falar aqui comigo. Eu tô parafraseando, viu?
Ele nem veio aqui falar comigo, esse cara. Quem que ele pensa que ele é? Eu sou um general. Esse cara nem vem aqui falar comigo. Quantas vezes, irmãos, nós não pensamos isso de pastores, né? Ele nem orou por mim. Ele só falou, ó, Deus vai te abençoar. E você acha ruim? Você reclama. Por que você não pega a palavra para você e fala amém? Senhor, eu recebo a palavra do servo do Senhor. Há poder, irmão, nas palavras. Por que você não recebe? Naamã não ia receber, não. E ele ia voltar leproso. Do mesmo jeito que ele tinha vindo, ele ia voltar. Mas o servo de Naamã falou assim, mas olha, Naamã, meu senhor, já que o senhor está aqui, né? O senhor já veio, viajou tanto. O que custa o senhor tomar 7 banhinhos lá no rio? Custa nada não, né? O senhor já está aqui mesmo. E Naamã, tá bom, resolveu. Na primeira vez que ele entrou, não aconteceu nada. Ele continuou leproso. Na segunda vez, não aconteceu nada. Quantas vezes nós oramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, Deus não vai fazer nada mesmo, vou parar de orar. Né? Faz mais de 20 anos que eu oro pela conversão do meu pai. Ele ainda não se converteu. Mas ele é cercado por crente por todos os lados. Ele está ilhado, coitado do meu pai. Mas ele vai ser salvo. Porque eu creio na palavra, creio no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa. E nós declaramos essa palavra para ele. Ele não sabe, mas ele está a um passo de se converter. Porque nós cremos. Na 7ª vez que Naamã se banhou, irmãos, 7 vezes. Uma pessoa importante como Naamã, ele teve que se expor, tirou a armadura dele, a roupa dele, ele expôs toda a imundícia que ele tinha por baixo daquilo. Ele levantou e a pele dele, a Bíblia diz que era como a de um bebê. Você crê nisso? Quanto tempo você está orando pelo seu filho? Quanto tempo que você está orando por algo, para que o Senhor faça algo na vida da sua família, na sua vida? Deus vai responder. Creia. Se exponha à palavra de Deus. Se exponha à presença de Deus. Quantas vezes foram necessárias. Creia. Venha com expectativa do que Deus vai fazer na sua vida. Creia. Entra na sua casa, declara a palavra de Deus. Declara o milagre. Declara aquilo que a Bíblia diz. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu digo isso para você com toda a certeza do meu coração. Eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Eu sei. Deus vai fazer. Basta você abrir o seu coração. Basta você receber a palavra de Deus dentro do seu coração. Basta você crer que Deus é poderoso. Irmãos, o maior milagre Ele já fez. Ele salvou você. Ele tirou você de um lugar de perdição e de destruição. Nós já estávamos condenados. Não existia mais solução para nós. Nós nem judeus somos, a não ser que tenha algum judeu aqui que eu não saiba. Mas eu não sou. Não tinha salvação para nós, irmãos. Mas Deus nos amou tanto, 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 que Ele enviou Jesus. E Jesus amou você tanto, que Ele morreu naquela cruz por sua causa. Ele levou o seu pecado, o meu pecado naquela cruz. A minha transgressão Ele levou sobre Ele. E Ele falou, eu vou morrer a sua morte, para que você viva a minha vida. E qual é a vida de Jesus? A Bíblia diz que a vida em Deus, ela é abundante. O que Deus deseja para nós é uma vida abundante. O reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. É isso que Deus tem para você. Ele quer que você viva a vida de Jesus. Nós somos pequenos cristos. Nós temos em nós um DNA celestial. Deus implantou em nós o seu Espírito. Quer milagre maior que esse? Dizer da onde foi que Ele te tirou?
Ontem eu escutei uma pregação de um pastor, eu falei, é isso mesmo. Que nós gostamos de ouvir testemunhos de desgraça. Eu era um drogado, perdido, lascado, estava preso, mas Jesus me salvou, todo mundo dá glória a Deus. Eu falei, Deus, eu não tenho esse testemunho para dar. Mas do mesmo jeito que uma pessoa está perdida no pecado, não interessa, eu estava também. Pecado é pecado. Separados de Deus, independente do que você tenha feito ou não, é separado de Deus, do mesmo jeito. A condenação que estava sobre essa pessoa é a mesma que estava sobre mim. Não existe pecadão e pecadinho. Da mesma maneira que Deus restaurou aquela vida, Ele restaurou a minha. A Bíblia diz que onde superabundou o pecado, superabunda a graça. Sabe por quê? Porque aquele que pecou muito, ele sabe o muito que Jesus pagou por ele. Eu sei o muito que Jesus fez por mim. Eu sei de onde Ele me tirou. Ele me tirou da perdição, da destruição, da separação de Deus. E hoje eu posso chamar Deus de Pai. Hoje eu posso entrar diante da presença de Deus e receber a presença de Deus sobre a minha vida. Você pode fazer isso. Você pode receber a presença de Deus hoje. Você pode receber o milagre. Irmãos, Deus deseja fazer uma obra na nossa vida. Você precisa receber isso. Por mais difícil, por mais complicada que pareça a situação. Deus é Deus de poder. E Deus não olha para a sua dificuldade e diz, nossa, que problemão. Quem faz isso é a gente. Deus olha e fala, ok, é um problema, é uma dificuldade, é uma enfermidade. Ok, eu sou poderoso. Ele é poderoso. Somos nós que aumentamos e nós que diminuímos o tamanho de Deus. Mas Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus poderoso sobre todas as coisas. Eu quero clamar, pedir para vocês se colocarem em pé nessa noite.